Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema, e o tema de hoje é baseado numa pergunta cuja resposta é aparentemente óbvia. O que é uma democracia? Porque ontem começou o julgamento de algumas pessoas que participaram dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro e os ministros, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes, muito incisivo na defesa da democracia, se utilizando do poder judiciário. Isso demonstra uma determinada força que a sociedade brasileira tem diante de ameaças à sua democracia. Isso nos leva a crer que temos uma democracia razoavelmente sólida. Mas se olharmos para a história da humanidade, nós vemos que democracias nascem, democracias morrem, democracias surgem, entram num estado de refratário, depois retornam. Democracias nem sempre são tão sólidas como pensamos que é, e às vezes até achamos que a democracia é uma espécie de deusa eterna que ficará para sempre conosco. Será? A nossa percepção sobre democracia, ela é diversa, ela é dúbia. Afinal de contas, o que é uma democracia? Por exemplo, o Brasil é um país que apenas em duas oportunidades, vou repetir, em apenas duas oportunidades, um presidente eleito passou a faixa para um outro presidente também eleito. Fernando Henrique, eleito, passou a faixa para Lula, eleito. Lula, eleito, passou a faixa para Dilma, eleito. Nas outras oportunidades, ou houve golpe, ou houve impeachment. A nossa democracia ainda não sustentou uma continuidade de presidentes eleitos que passam a faixa para o outro presidente eleito. Agora, com o Bolsonaro, tivemos uma terceira oportunidade de um presidente eleito passar a faixa para outro presidente eleito. Isso aconteceu? Não, porque o Bolsonaro fugiu dessa responsabilidade. Então, e diante dessa recusa, e também em meio a essa recusa de passar a faixa para o Lula, ocorreu os eventos de 8 de janeiro, de vandalismo. Ou seja, que tipo de... Primeira pergunta, o que é uma democracia? Segunda pergunta, que tipo de democracia existe no Brasil? Porque aqui ela é muito específica, porque além dessa historicidade, onde presidentes eleitos não passam a faixa para outro presidente eleito, em mais uma oportunidade isso não aconteceu. Então a pergunta é: como é a nossa democracia, o que é a democracia e que tipo de democracia existe
no Brasil. Diante da fragilidade do que é a democracia, do que é uma democracia, nós precisamos entender historicamente o que ela é. Primeira manifestação democrática ocorre entre os gregos. E lá, quando a primeira democracia acontecia entre os gregos, a democracia naquela originalidade tinha as suas ameaças. E naquela época, a ameaça à democracia era a tirania. Uma ameaça não sempre da maneira como nós pensamos, porque a gente entende que um tirano era um cara que chegava e botava para fuder, que torturava. Não necessariamente. Um tirano, às vezes, ele era colocado pelo próprio povo para fazer uma distribuição mais equânime de terras, como foi o caso do tirano Pisístrato. Clístenes, quando estabeleceu a democracia, ele foi um tirano que adiantou muitas coisas para que a democracia fosse implementada em Atenas. Mas lá o tirano era essa pessoa, porque entre os gregos havia muita concentração de terras. Os eupátridas mais tradicionais, a aristocracia, detinha uma quantidade muito grande de terras. Isso gerava muito conflito. E depois começaram a aparecer tiranos como Pisístrato, que começou a fazer uma distribuição melhor em relação a isso. Depois Clístenes, através do qual a democracia começou a chegar, né? As assembleias são colocadas nessa oportunidade. Depois vem Péricles. Péricles dá mais aberturas para uma democratização melhor. Péricles, inclusive, institui salários para que as pessoas pudessem comparecer às assembleias, mas havia a ameaça da tirania. Mas a ameaça da tirania não era uma ameaça como a ameaça da ditadura. Depois passou esse período democrático e as cidades de Atenas foram desbaratadas pelo Império de Alexandre. Então, uma outra ameaça chegou e desbaratou a primeira grande democracia, que foi Atenas, que foi o Império de Alexandre. Alexandre chegou, estabeleceu o seu império e depois nunca mais tivemos democracias emergentes no mundo, até que a aura da Revolução Francesa começasse a pensar em uma democracia. Mas a própria democracia ateniense, ela era uma democracia que não tinha assim grandes pareceres filosóficos a respeito dela. Platão não era um democrata. Aristóteles não era um democrata. Muito pelo contrário, Aristóteles achava que a democracia era um tipo de governo degenerado. Platão e Aristóteles entendiam que haviam governos austeros e governos degenerados. E a democracia seria uma espécie de degeneração. Por quê? Porque ela nunca era o governo do mais sábio. O povo participava. Então, a sofocracia, o governo do mais sábio, não poderia se estabelecer, segundo Platão. Por quê? Porque se todos podiam opinar, a retórica intervinha. E a democracia não podia se estabelecer de forma equânime por causa da retórica. A retórica encobriria a sabedoria. Então, a própria democracia não era uma manifestação acolhida pela filosofia, como começa a aparecer na Revolução Francesa. A democracia, ela aparece como uma maneira de resolver conflitos sérios que poderiam ocorrer, conflitos sociais mesmo da época. Então ela era uma gestão prática da vida da cidade.
Mas veio o Império de Alexandre e o mundo passou séculos sem pensar em democracia. Inclusive, quando são muito raros os filósofos, os pensadores que elogiavam a democracia, a maioria entendia que a democracia era um erro. Um filósofo como Spinoza fala alguma coisa, mas depois, quando começam a aparecer os liberais e os próprios iluministas, eles não eram necessariamente democratas. Raramente um iluminista, um liberal eram democratas. Vocês sabiam disso? Até a Segunda Guerra Mundial, até o final da Segunda Guerra Mundial, a democracia não era amplamente defendida. Ela começa a aparecer na Revolução Francesa, ela surge, mas ela só é consagrada literalmente a partir de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, que ela se casa com os interesses dos direitos humanos. E quando há o casamento de democracia e direitos humanos, é que ela aparece como uma hegemonia maior. Então a democracia como valor hegemônico, como nós pensamos, é muito recente, é de 48 para cá. Porque dá a impressão que os iluministas eram democratas. Não. Voltaire, Montesquieu, Diderot eram monarquistas, não democratas. Então, e a própria democracia americana é o que é, mas ela foi considerada democracia tendo escravos, mulheres que não votavam. Não só a democracia americana, estou falando da democracia americana porque ela é considerada a democracia mais austera do mundo. Mas a democracia mais austera do mundo, que é a democracia americana, não é o povo que elege o presidente, é o colégio eleitoral. Nem sempre nos Estados Unidos o cara que assume a presidência da República tem um voto majoritário. Por quê? Porque nos Estados Unidos a democracia foi estabelecida, e quando ela foi estabelecida, a democracia não era uma hegemônica no mundo. Então ela é estabelecida nos Estados Unidos, porém contendo os ímpetos populares mais acelerados. Ou seja, vamos eleger, vamos estabelecer democracia, vamos dar o direito do voto, mas quem vai colocar o presidente é o colégio eleitoral, não o povo. Então, percebam que a própria capacidade de se dizer democrata no mundo, ela é uma capacidade que se dá diplomaticamente. Porque alguém poderia muito bem dizer, Estados Unidos, antes quando tinha escravos, quando o negro não tinha o direito ao voto, quando a mulher não podia votar, como a maioria das democracias do mundo, porque países como Suíça ou Suécia, se eu não me engano, a mulher começa a votar na década de 70. O Brasil, com Getúlio Vargas, lá na década de 30. Então, muitos países da Europa, as mulheres começam a votar muito recentemente. Mas mesmo assim esses países eram considerados democratas? Sim, por quê? Porque eles estabeleceram a capacidade diplomática de se dizer democratas e hegemonicamente dizer: somos democratas sim, e nós entendemos que sim. Mas eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, quem é ou foi mais democrata? Os Estados Unidos, quando tinha escravos, ou quando o negro não podia votar, quando as mulheres não podiam votar, ou a Cuba de hoje? Porque em Cuba,
que é todo mundo dizendo é uma ditadura, tem votos para cargos, eu esqueci os nomes dos cargos, para vereador, deputado estadual, deputado federal, e todos que participam começam nas suas comunidades. Segundo informações que eu tenho, eu vi esse dia uma entrevista, tem até uma entrevista sobre, aliás, coloquem democracia cubana no YouTube, que tem um especialista que explica a democracia cubana, um magrinho, branquinho, carequinha, e você pode colocar também no próprio Google, que tem especialistas explicando como ela funciona, ou seja, não é o poder do dinheiro. Por quê? Porque alguns que defendem a democracia cubana falam assim, vocês é que não são democratas. Por quê? Porque se não tiver o dinheiro, se não tiver a ditadura do dinheiro, o candidato não vai a lugar nenhum, em muitas oportunidades. Então é o poder econômico que impõe. A pessoa que fala isso está errada? Não. Os chineses entendem que eles são democratas. Mas a democracia chinesa, ela será chinesa. Ela não será como a gente, como a nossa. E a democracia, ela não é uma deusa, como muita gente pensa. Uma deusa. Tem pessoas que pensam que democracia ela precisa ser estabelecida no mundo através do id cristão, né? Ide por todo mundo e pregar a democracia a toda criatura. Não, a democracia é uma conquista diplomática que muitos se dizem democratas, se fazem democratas. A gente acredita porque houve um convencimento diplomático, porque há muitas contradições e muitas democracias, porque a democracia se une na modernidade aos direitos humanos, mas países que se dizem democratas violam direitos humanos. Tem gente que fala assim, Cuba viola os direitos humanos, a Venezuela viola direitos humanos, os Estados Unidos viola direitos humanos. Guantánamo é uma violação dos direitos humanos. A Inglaterra se fez democrata violando direitos humanos na África do Sul. E quem viola direitos? Se a democracia da atualidade emerge juntamente com o casamento entre ela e direitos humanos, quem viola direitos humanos é democrata? Entendemos que sim, por uma razão diplomática, da mesma forma como entendemos que Atenas foi a primeira democracia do planeta, mas se nós pegarmos aquela democracia e transferirmos para cá, dificilmente ela será democrata. Porque quem participava da democracia era, segundo eu li, cerca de 12, 13% dos cidadãos. Era uma sociedade escravocrata, os escravos não participavam, as mulheres não participavam, porque eles não tinham direito à cidadania. Então não era uma democracia popular, onde o direito de cidadania era dado a todos, como hoje. Mas hoje, mesmo violando direitos humanos, alguns países são considerados democratas. Mas qual é a contradição? É que a democracia atual foi colocada a partir do casamento entre ela e os direitos humanos. Mas quem viola direitos humanos é democrata? Entendemos que sim. Por quê? Porque teve a capacidade de nos convencer, mas Cuba não teve a capacidade de nos convencer. Não teve a capacidade diplomática, a China não teve, a Venezuela não tem. E eu não estou dizendo que eles são democratas, e nem estou dizendo que eles não são, por enquanto. Mas eu estou dizendo que poderiam ser, se tivessem a capacidade diplomática de nos convencer, porque a democracia, ela é, sobretudo, principalmente agora na geopolítica globalizada, uma postura diplomática, onde alguns dizem somos democratas e nós nos convencem disso. Então a democracia tem muitas fragilidades. E diante de tantas fragilidades que ela tem, ela é limitada, é um valor humano limitado, finito e pasmem. Não quero assustar vocês,
um dia ela vai acabar também. Sabia que um dia a democracia vai acabar? Qual é o valor, qual é a função de um democrata? É se esforçar para adiar cada vez mais o fim da democracia, porque todo tipo de organização humana chega a um fim. A democracia se estabeleceu no mundo por valores diplomáticos e econômicos também. Por quê? Porque ela é um tipo de governo que favorece tem um termo muito utilizado, a suavização das relações. E quando as relações são suavizadas, o capital pode circular, isso dá previsibilidade. Então ela faz parte de muitos mecanismos de suavização das relações. Mas essa suavização das relações, ela pode ocorrer num terreno democrata ou pode ocorrer num terreno dos Emirados Árabes, onde as coisas não são tão democráticas assim. Então elas ocorrem num determinado local onde a democracia está estabelecida e em lugares onde se estabelece um soft power, um poder light, né? Um poder suavizado, porém numa ditadura. Mas o capital circula ali, como o capital circula no Catar, a ponto de realizarmos uma Copa do Mundo lá. Então a democracia, dentre muitas coisas, ela vai acabar um dia. E o grande escritor da democracia, Tocqueville, que escreveu Democracia na América entre o século XVIII e XIX, né? Ali pelo século XIX, quando a democracia emergia nos Estados Unidos, e Tocqueville diz o seguinte: a democracia não é um sistema de governo, ela é um tipo de sociedade que foi estabelecido sobretudo nos Estados Unidos, onde não se tinha mais a figura do monarca e da nobreza como melhores. As pessoas começam a pensar que relativamente elas são iguais. E essa consciência de igualdade que se dá de forma tal como não acontecera nem na democracia ateniense, porque lá as pessoas não eram consideradas iguais como um todo. Haviam os livres e havia os escravos, havia os homens e havia as mulheres, né? Aquilo que Aristóteles fala, que o homem deve governar a mulher porque o homem é superior e a mulher é inferior, isso era uma coisa difusa naquela sociedade. Mas nós não, na sociedade moderna, nós criamos expectativas de igualdade, onde todos têm a mesma perspectiva, relativamente às mesmas perspectivas. Então essa consciência de igualdade formou uma sociedade democrata. Então a democracia é um tipo de sociedade, muito mais que um sistema de governo. Mas um dia a democracia vai se esgotar, como tudo se esgota. Qual é a função de um democrata? De se desesperar? Meu Deus, calma, falta muita coisa ainda, né? O sol, por exemplo, o sol vai brilhar para sempre? Para todo sempre? Não. A ciência já diz, o sol um dia ele vai se esgotar dessa regularidade. A gente vai ficar desesperado? Não, falta muito ainda, né? E a democracia? Vai ficar para sempre? Não, mas nós, democratas, podemos nos esforçar para que ela fique conosco para gente de muitos e muitos anos à frente. Essa é a função de um democrata. Então, eu espero ter esclarecido o que eu quero dizer. O que é democracia? Um fenômeno finito, limitado, finito, datado, histórico, que um dia vai acabar. E nós, democratas, nos esforçamos a cada dia para que a democracia fique conosco, né? Não como uma deusa eterna onde nós temos que ir por todo mundo e pregar a democracia para toda criatura, mas como um fenômeno diplomático que nós, democratas, nos esforçamos para que ela fique conosco
durante muitos anos. Ok, galera? Vocês são do coração.